Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um evento de estatística do Qualis Concursos. Eu sou o professor Lauro Magrini e hoje vou dar continuidade a medidas de posição. No evento anterior eu mostrei um pouquinho para vocês sobre média aritmética, correto? Hoje vou mostrar com mais detalhes uma outra medida de posição bem interessante que é a moda. Além dessa tem a mediana também. Para quem não me conhece, inicialmente eu vou fazer uma breve apresentação sobre a minha formação acadêmica e sobre a minha experiência profissional. Beleza? Vamos começar? Coloquei até um pouquinho mais de temas em relação ao que eu mostrei no evento anterior, tá certo? Eu sou professor para concurso público desde o meu primeiro ano de engenharia, lá na Universidade de Brasília. Fiz pós-graduação em engenharia industrial, engenharia de produção, pela PUC do Rio de Janeiro, tá? Aqui, ó, engenheiro mecânico. E desde o meu primeiro engenharia, como eu falei, eu dou aula para concurso público, então já tem bastante tempo. E em 2012 eu comecei a dar aula em universidade, tanto presencial como ensino à distância, dou aula para graduação e pós-graduação. Também dou cursos corporativos na área de compras, que é a minha formação profissional. Toda a minha vida eu sempre trabalhei no mercado corporativo tradicional e à noite, final de semana, dava aula em concurso público, tá certo? Trabalhei muito como coordenador de compras, né? Nessas empresas que eu vou mostrar já já. Na área acadêmica, fui coordenador de curso de engenharia mecânica, elétrica e adjunto de engenharia de produção. Voltei a estudar licenciatura em matemática recentemente, então estou licenciando em matemática, falta um ano mais ou menos para eu acabar. Fiz MBA em finanças corporativas pela Fundação Getúlio Vargas, carioca, flamenguista e com essa pandemia então estou curtindo bastante o meu hobby de culinária. Ciclismo, infelizmente, eu não posso fazer porque não dá para ficar rodando por aí nessa pandemia. E aqui a minha experiência não acadêmica, tá certo? Como eu falei, coordenador de compras, né, em várias empresas de telecomunicações. Grande parte da minha carreira foi nessa área. Na época do início da área de compras, né, eu trabalhava numa estatal e tinha que comprar tudo pela Lei 8666. Então fiquei anos trabalhando em processos de aquisição subordinados a essa lei. Era presidente de todas as comissões de licitação, porque eu era coordenador da equipe. Já tive experiência há algum tempo aí como gerente administrativo financeiro, na época que estava acompanhando a construção dessas usinas hidrelétricas aí em Goiás e no Rio Grande do Sul. E como consultor em compras na usina hidrelétrica no Amapá, lá em Ferreira Gomes. Participei também da construção do novo terminal de passageiros, como consultor em compras, e do edifício garagem correspondente. Então foi uma obra fantástica, 18 meses, tempo recorde em termos globais, de construir um terminal com a metragem que ele tinha em tão pouco tempo. E terminei a minha parte, né, de projetos na Sabesp, onde eu trabalhei também na parte de administrativo financeiro, orçamentária, no projeto de redução de perdas de água da Sabesp durante aquela crise hídrica horrível que a gente teve aqui na região de São Paulo, tá? Então essas são minhas experiências acadêmicas e não acadêmicas. Beleza? Então vamos lá, começando o evento de hoje. Os temas apresentados no evento anterior foi a média aritmética simples, a ponderada e o método simplificado do cálculo da média, que aparentemente você tem a impressão que o negócio é trabalhoso, né? Lembra? Tem uma fórmula, você vai escolher uma variável arbitrária z para colocar na distribuição de frequências, né? Escolhe a classe de maior frequência e define essa variável z como sendo zero nessa classe. E para cima você vai diminuindo de 1 em 1, menos 2, para baixo vai aumentando, mais 1, mais 2, etc. Fica muito mais fácil você calcular, porque aí você vai estar trabalhando com números de menor magnitude. Isso é super prático quando você tem uma distribuição de frequência que pede para calcular a média aritmética, que vai ser a ponderada, né? Por causa das frequências, e com números grandes. Então você vai perder um tempão fazendo conta e além de perder tempo, você corre o risco de errar na conta. Então esse método simplificado, entre aspas,
dá muito menos trabalho, mas não é simplificado porque você tem que guardar as formas, a metodologia, depois converter o valor médio da variável z para o valor médio da variável x original, então dá um pouquinho de mais de trabalho. Mas se você fizer muitos exercícios com essas características, certamente você vai conseguir resolver de forma condicionada, vamos dizer assim, questões desse tipo. Beleza? Então é só treinar. Espero que você tenha gostado daquela aula. Quem não assistiu, volta lá, tem no YouTube ela é gravada para você assistir. Beleza? Então, continuando aqui. Eu vou falar para vocês hoje sobre moda, como eu já informei, né? É uma outra medida de posição. Mas na mídia tá rolando muito esse assunto aqui, ó, a média móvel, que é um outro dado estatístico extremamente relevante, principalmente no momento de pandemia que a gente está vivendo. Então toda hora o noticiário fala sobre essa média móvel. E aí, você sabe me dizer o que significa a média móvel? Vamos lá. Então tá aí a fórmula. É uma média aritmética simples. Não tem nenhuma dificuldade. Só que ela tem um critério de cálculo. Então ela é calculada com base em um determinado número de períodos, N períodos. Pode ser 3 períodos, 4 períodos, 3 meses, os últimos 3 meses, e assim vai. No caso da pandemia, a gente olha que essa média móvel são os últimos 7 dias, o número de casos de Covid-19 e o número de mortes de Covid-19 em relação aos últimos 7 dias, é o que a gente vê muito no noticiário, tá? A fórmula é a fórmula da média aritmética simples, não tem complicação nenhuma, tá bom? Então, mas qual é o grande diferencial dessa metodologia da média móvel? É para a gente verificar qual é a tendência, né, dessa doença. Se ela está em alta, se ela está em estabilidade ou se ela está em baixa em determinado estado do Brasil, região ou no próprio país, tá certo? É muito mais fácil que ela amortece as variações de cada observação ao longo do tempo. A média móvel também é muito utilizada em previsão de demanda, em expectativas de vendas de uma empresa e várias outras aplicações estatísticas da média móvel. Então aqui eu peguei ali da internet, né, do G1, esse gráfico foi no sábado que eu peguei essa informação, a média móvel é essa linha vermelhinha aí, que aponta, né, o cálculo do número de mortes de Covid-19 no Brasil dos últimos 7 dias. Então vocês podem ver que essas barras verticais, está em cinza claro aí, ela tem assim, o pico lá em cima, tá vendo? Aí vem o vale. Aí sobe, dá o pico, aí vem o vale. Estou pegando só o grande, ó, o pico e vai o vale. Aí tem o pico e vai o vale e assim sucessivamente. Então, seguindo essa outra linha vermelha que eu desenhei aí, qual é a tendência? Não tem a menor ideia, está um alto e baixo, uma montanha russa enorme. Agora, a linha vermelha, né, é essa que está no gráfico original. A gente consegue enxergar que de um determinado tempo, ó, junho para cá, desse ponto para cá, ela está com uma tendência de estabilidade, tá certo? Enquanto, em mais ou menos 1.000 mortes por dia. Então, a cada dia, ele calcula a média aritmética de mortes dos últimos 7 dias. Aí, no dia seguinte, calcula a média aritmética dos últimos 7 dias. E assim sucessivamente. Então, a gente vê que no Brasil, a situação está estável, uma certa estabilidade, não está nem em crescimento, nem em decréscimo ao longo desses últimos 30 dias aí. Tá certo? Então a média móvel serve justamente para suavizar essas variações que eu desenhei aqui nesse gráfico em vermelho também, né? Nessas curvas. Está suavizando essas variações, a volatilidade das mortes diárias por Covid-19. Então, ela serve para observar tendências de crescimento ou queda de um parâmetro que está sendo em estudo, né? Número de vendas, número de mortes, as ações nas bolsas de valores e vários outros parâmetros interessantes aí que servem para que a gente preveja o que vai acontecer no futuro. E aí, como calcular a média móvel dos últimos 7 dias? Então eu montei essa tabelinha aí do lado esquerdo do slide, tá certo? Que são dados fictícios, eu não peguei dados hipotéticos, eu não peguei os dados
estavam lá cadastrados. Botei alguns dias aí, até o dia 14 de julho, tá certo? Foi ontem. E estimei alguns valores aí, joguei na tabela alguns valores, só para ficar mais didático, tá? Em vez de usar os números reais, que tem aqueles picos e aqueles vales, picos e vales, só para calcular. Então vamos lá. Como o nome diz, a média móvel, ela é móvel. Então, a cada 7 dias, ou melhor, a cada dia, a gente calcula a média aritmética simples dos últimos 7 dias. Então, vamos supor que a gente está aqui no dia 11 de julho. Aí eu vou calcular a média aritmética simples desses 7 dias aqui, tá certo? Como é que é? Somo todos esses valores desses 7 dias, deu 7.078 e divido por 7, média aritmética simples, achando 1.011, tá? Ah, professor, mas eu não tenho calculadora na prova. Então como é que eu faço para calcular se eu não tenho calculadora na prova? Aí você tem que usar alguns artifícios aí de determinação de cálculo matemático de uma forma prática, né? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente só o que eu costumo fazer. Dá para ver que esses valores são todos milhares. Então esquece o 1.000. Eu vou somar só os valores que tem aí, unidades ou dezenas. Então vou juntar os mais fáceis. Aqui, ó, 12 com 8 deu 20. 10 com 5 deu 15. 14 com 16 também é fácil, né? Dá 30, tá certo? Então 30 mais 20, 50. 50 com 15, 65. 65 com 13. 65 mais 10 dá 75. Com 3, 78. Então, 78. Vamos lá, 78. Mas quantos milhares eu tenho? Não são 7 dias? 1.000 em cada dia? Então eu tenho 7.000. Então dá 7.078. E aqui, como é que eu faço essa conta de forma rápida também? Ora, se aqui em vez de 8 fosse um 7, 7.077, tá certo? Dividido por 7, ficou fácil, né? Vou cortar isso aqui tudo, né? Vai dar 1, 0, 1 e 1, né? Como se eu estivesse cortando caso a caso, porque esse número aqui é a mesma coisa que 7.000 mais 70 mais 7. Tudo isso dividido por 7. Então, 7.000 dividido por 7 dá 1.000, 70 dividido por 7 dá 10 e 7 dividido por 7 dá 1. Então, dá o 1.011. Então, cálculo matemático você consegue fazer numa velocidade enorme, tá certo? Como aqui não é 7.077, 7.078, então esse número aqui é um pouquinho superior a 1.011. E aí, no próximo dia, o que a gente vai fazer? A cada dia que se passa, eu vou calcular nova média móvel dos 7 dias anteriores. Então, quando eu chegar aqui agora, ó, no dia 12 de junho, né? No dia 12 de junho, vou calcular a média móvel daqui até aqui. Tá? Esses números aqui. Eu vou mostrar nesse slide. Tá aí, ó. Então, agora eu estou no dia 12 de junho, calcular a média móvel dos últimos 7 dias. Então, ó, saiu o 1.010 e entrou o 1.011. Ora, se saiu 1.010, o 10 aqui, e entrou o 11, o número aumentou uma unidade só. Era 7.078, passou a 7.079. Então também, aproximadamente, 1.011. E assim vai. No próximo dia, dia 13 de julho, eu vou calcular a média móvel desses valores aqui. Tá certo? Tem 7 números aqui, ó, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí vou fazendo essa sequência de somas. Agora entrou o 19 e saiu o 5. Então aumentou 14. Então eu tinha antes o número 7.079. Então 79 mais 14 dá 3, tá certo? 93, não é isso? Opa! 7.083. 79, 3. E aí, somando tudo, se eu não errei nas contas, confiro aí, eu posso ter errado nas contas também, confiro aí, se eu dividir 7.083 por 7, dá 1.013. E aí vou
fazendo. Estou montando aqui, ó, do lado direito, a sequência das médias móveis de 7 dias. Então, embora essas variações aqui, ó, variou 5, variou 7, variou menos 4, variou mais 6, é muito maior do que essa variação que está acontecendo aqui, ó, tá certo? Então agora, no dia 14 de julho, em que eu vou calcular a média móvel desses dias todos aqui, beleza? Eu tenho um número aqui que está atípico, ó, 1.200. Então, somando isso aí tudo, dá 7.281, como é média aritmética simples, dividido por 7 dá 1.040, que é um número muito maior do que eu tinha aqui, ó. Só que é um aumento de 13 para 40, quer dizer, quase 30 a mais, e aqui o aumento foi muito maior, né? Foi de 180 aproximadamente. Então é o que eu estou falando. A média móvel serve para amenizar, né? Para amortecer essa variação muito grande das informações unitárias. Então facilita a visibilidade de crescimento ou de queda de uma determinada série de dados estatísticos. Tá? Então, no dia 15 de julho, agora estamos aqui no dia 15 de julho, data do evento, 15 de julho, aí calculei a média aqui dos últimos 7 dias. Então está envolvendo também esse valor altíssimo. Se dividir a soma desses 7 dias, que dá esse total, por 7 dá 1.042. Então observe que essa tendência aqui é de quê? Né? Continuando aqui, ó, é de crescimento. Então, do jeito que os números estão colocados aqui nessa minha tabelinha, que não é o dado real, é hipotético, está com um determinado crescimento, principalmente a partir do dia 13 de julho, que foi 1.200. Mas depois caiu, né? Mas, de modo geral, está crescendo. Então, tem que observar o que vai acontecer no futuro para tomar as medidas necessárias. Então, tá aí. Esse ponto alto aí, ponto fora da curva, foi amortizado, né? Foi amortecido, melhor dizendo, pela média móvel de 7 dias. Normalmente o pessoal usa aí 3, 4 números, e 7 aí no caso está sendo utilizado por causa daquela parâmetro aí do número de dias, 14 dias da doença, tá certo? Então, voltando aqui. Então, só para concluir o raciocínio aí em relação à média móvel, é uma medida muito interessante estatística, né? Pô, estatística, o cara começa a arrepiar o cabelo, nossa senhora, é muito difícil de entender, é complicado, mas é uma coisa que infelizmente não tem que fugir. Vocês não podem fugir de estatística porque vão fazer uma prova de concurso público que cai estatística. Então por que vocês vão ter que aprender a estudar estatística? Para passar no concurso público, é a resposta mais óbvia, né? Mas muito além disso, você tem que aprender estatística para passar na prova de concurso público, é você ter um conhecimento geral sobre essa matéria, que na hora de você assistir um programa, um noticiário, você vai entender do que a pessoa está falando, tá certo? Senão você vai ficar dando uma de nefilibata, né? Tá lá olhando o que o cara tá falando e a cabeça está lá nas nuvens, não tem nem ideia do que o cara tá falando grego comigo, não estou entendendo nada do que o cara tá falando. Então, quanto mais cultura você tiver, mais conhecimento sobre diversos assuntos você tiver na sua vida, melhor. Ninguém além de você vai ter melhor proveito do seu conhecimento adquirido ao longo do tempo. Como eu já falei, né? Ah, você é médico, você é dentista, você é professor de educação física, eu vou trabalhar com educação física, você vai estudar bioestatística, tá certo? Você vai trabalhar como advogado, juiz, sei lá o quê. O cara vai fazer um trabalho técnico envolvendo algum assunto relacionado à matemática e estatística. Você tem que ter um conhecimento geral. Senão, como é que você vai confiar como juiz cegamente no parecer daquele técnico? Né? Você tem que ter pelo menos uma hora de grandeza desse assunto para você saber se o cara está escrevendo uma coisa coerente ou se não está escrevendo algo que tenha coerência, tá certo? Então é importante ter esse tipo de conhecimento. E nesse ponto aí eu aproveitei a oportunidade de passar para vocês, tá certo? Essa informação da média móvel, que nos últimos dias ou semanas eu tenho assistido muito noticiário, tá certo? Preocupado com a evolução da Covid-19 aqui no Brasil, e vejo muito essa ênfase que eles estão dando no trabalho estatístico, tá certo? Ontem, por exemplo, né, apareceu esses dias, não sei se foi ontem, mas esses dias apareceu uma entrevista com os ex-ministros da saúde, eles falando sobre todo o trabalho estatístico que eles fizeram
para fazer um planejamento adequado em relação a onde que um determinado hospital de campanha tem que ser implantado, quando que ele pode ser desativado, qual a distância que ele vai ter em relação aos principais pontos populacionais, né, que vão ter uma demanda maior sobre o uso daquele hospital, o comportamento da doença em relação à faixa etária, em relação a nível social, pessoas carentes, pessoas que têm um valor de posses mais elevado. Então, assim, o número de variáveis é enorme. Então, se você não tiver um conhecimento mínimo suficiente de uma determinada disciplina, cara, você não vai saber nem por onde começar, não vai ter a menor ideia do que você vai fazer, porque você não tem essa base. Então, como atleta intelectual que vocês são, como eu sou, quem está constantemente praticando, se exercitando, está estudando, nada melhor do que você ter uma boa base, uma boa preparação física, entre aspas, tá certo? Porque se você não tiver base, você vai cair, tá certo? Um prédio sem uma base forte vai desmoronar. Então tem que ter uma base sólida. Então conhecimento é isso também. Quanto maior o conhecimento você tiver, quanto maior for a sua base de conhecimento, mais forte você vai estar para conseguir superar seus desafios pessoais e profissionais, tá bom? Então fica a dica. Nunca ache que conhecimento é suficiente. Você tem uma capacidade de armazenamento de informações ilimitada. Então aproveite esse dom que Deus deu a gente de conseguir armazenar um volume de informações enorme na nossa cabeça para ter um grau de cultura e de conhecimento que te dê suporte futuro para qualquer coisa. Seja para passar no concurso público, seja para te ajudar na sua vida profissional ou até mesmo na vida pessoal. Beleza? Então vamos começar com a próxima medida de posição, que é a moda. Vamos lá? Então essas são as principais medidas de posição, beleza? A média, que a gente viu alguma coisa no evento anterior, tá certo? A moda e a mediana. São as medidas de tendência central, medidas de posição. E na aula de hoje, como eu falei, vamos abordar com mais detalhes a moda. O que vem a ser a moda? E aí, caro ouvinte, o que vem a ser moda? Me dê alguns exemplos de moda. Então vamos lá. Um sapato feminino que várias mulheres estão usando na mesma época. Para todo lugar que você vai, você vê lá a mulher usando aquele sapato, ou aquela bolsa, ou aquele vestido, ou aquele tipo de arquinho na cabeça, sei lá o que. Toda, né, chapéu. Teve uma época aí da humanidade, o século passado, ou retrasado, sei lá, a mulherada toda e os homens usavam chapéu. Hoje em dia ninguém mais usa chapéu, mas era o item que estava na moda. O cabelo estilo moicano que o Neymar usou em algumas partidas de futebol, de Copas do Mundo aí do passado, virou febre, né? As crianças viam esse jogador como um ídolo, também passaram a cortar o cabelo igual a ele, tá certo? Então virou moda, todo mundo passou, as crianças passaram a usar o cabelo que nem o Neymar usava. Mas isso aí são exemplos de coisas que estão na moda, tá certo? Mas e na estatística? O que significa moda? Alguma ideia? Coloquem no chat suas perguntas. É a observação que mais aparece na série de dados estatísticos. Isso é a moda. Então, por exemplo, nessa distribuição aí, qual é a moda? Aí deixa eu fazer uma pergunta. Viram essa distribuição? São números inteiros, tá certo? Então é uma outra informação relevante que você tem que ter na cabeça, que eu fui explicando, né? Ao longo do tempo eu vou explicando para vocês. Esses dados, que são números inteiros, são chamados dados discretos, tá certo? Então toda vez que você associar um valor estatístico a um número inteiro, ele é um dado discreto. Por exemplo, o número de filhos que uma mulher pode ter. Nenhuma mulher tem um filho e meio, né? Nasce um filho, depois nasce só da barriga para baixo outro filho. Não tem sentido. Claro, se você olhar as estatísticas do IBGE,
o grau de fecundidade da mulher brasileira. Aí aparece lá atualmente 1,5 aproximadamente filhos. Isso não significa que cada mulher vai ter um filho e meio, né? Óbvio que não. Algumas mulheres vão ter um filho, outras mulheres terão 2 filhos, tá certo? E só dois exemplos, 1 e 2, a média aritmética simples entre 1 e 2 dá 1,5, tá certo? 1 mais 2, 3, dividido por 2, 1,5. Então, mas se você estiver associando a essa contagem de números inteiros, esse é um dado discreto. Agora, se você tiver um outro tipo de dado estatístico, em que você, para coletar informação, você precisa de um equipamento de medida ou um instrumento de medida, como, por exemplo, a altura das pessoas. Você tem que usar uma fita métrica, o peso das pessoas, né? Você tem que usar uma balança, a temperatura, usa o termômetro, a pressão e assim por diante. Todos esses dados estatísticos, você precisa de um instrumento ou um equipamento para aferir aquela medida. E dependendo do grau de precisão desse instrumento, você pode ter uma unidade de medida inferior, tá? Por exemplo, a fita métrica, você tem lá em metros, pode ter em centímetros, pode ter em milímetros. Dependendo do grau de precisão, se você tiver um paquímetro, você vai conseguir medir muito menos do que 1 milímetro da dimensão daquele item. Então, o grau de precisão vai aumentando e você vai conseguindo chegar a valores cada vez mais precisos. Ou seja, esses valores estarão associados ao conjunto de números reais. Então, se você consegue, se você necessita de um instrumento para medir uma determinada grandeza e o valor que você está medindo pode ter cada vez maior grau de precisão, chegando então no conjunto de números reais, você está trabalhando com dados contínuos, beleza? Então essa é a diferença entre dados discretos e dados contínuos. Nesse exemplo que eu estou dando aí da moda, para facilitar, eu estou usando números inteiros, ou seja, estou utilizando dados discretos, beleza? Vamos voltar aí então. Então a moda da distribuição é aquele elemento, aquele dado que mais aparece na minha série estatística. Então 4 aqui está aparecendo 2 vezes. Se ele está aparecendo 2 vezes, ele é o valor modal, é a moda dessa distribuição. Perfeito? Então, vou colocar aí uma classificação de dados discretos no caso, tá certo? Primeiro deles, não tem moda. A série de dados estatísticos, cada elemento aparece a mesma quantidade de vezes. Então, não tem moda. Então, é amodal. Como nesse exemplo aí, ó, 20, 30, 40, 50 e 60, todos os elementos aparecem exatamente uma vez, então não tem moda. Unimodal, só tem uma única moda. Então, no caso aqui, eu tenho o 30, aparece 2 vezes, enquanto o 20, o 50 e o 60 só apareceu uma vez. Então, aqui só tem um valor modal, é unimodal. Bimodal. Então agora, se é bi, são 2. Então eu tenho o 30 e o 50, que aparecem 2 vezes cada um deles. Então, essa distribuição aí tem 2 modas, é bimodal. É óbvio que se aqui tivesse o 50 novamente, tá certo? Então 20, 30, 30 e 50, qual seria a moda? Não seria mais bimodal, seria unimodal. Só tem uma moda, que no caso seria aqui o 50, porque aparece mais vezes. Aparece 3 vezes e o resto aparece menos do que 3 vezes. Tá? E acima de 2 modas, a gente fala que é multimodal. Então, no exemplo aqui, eu tenho o 20, aparece 2 vezes, 30 2 vezes, 50 2 vezes. Tá certo? Então, mais de 2 modas, ela é chamada multimodal. Então, essa é a classificação aí de moda, né, quanto a moda, num conjunto de dados discretos, números inteiros. Joia. Mas quando a gente está falando, então, de dados contínuos, ou seja, associado a um instrumento de medida, está associado ao conjunto dos números reais, beleza? Dados contínuos. Existem 3 tipos de modas principais que a gente trabalha com dados contínuos, que é a moda bruta, a moda de King e a moda de Kisuber. A moda bruta é mais fácil, como a gente vai ver aí agora. Então, moda bruta.
Em uma distribuição de frequências por intervalos de classe, a moda bruta nada mais é, pessoal, do que o ponto médio da classe modal, tá? Então eu tenho aqui uma distribuição de frequências, tá vendo aí a distribuição de frequências? O que é uma distribuição de frequências? Você vai e coleta uma série de dados, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Você vai a campo, coleta uma série de informações. Você vai coletar lá 50, 100, 200, 1000, 2000 informações. Coleta isso aí tudo. Você analisar isoladamente essas 2000 informações, 1000 informações, a quantidade que for, botar um número pequeno, 100 dados estatísticos, você pega uma planilha e coloca os 100 dados estatísticos, fica às vezes muito difícil você enxergar naquela série de dados estatísticos, né? Qual é o valor modal, qual é o valor médio, qual é o valor mediano, qualquer outro tipo de cálculo. Então, normalmente, você condensa, organiza essas informações em rol, em ordem crescente, tá certo? Os dados brutos são os dados que você acabou de coletar em campo, então eles estão todos bagunçados. Você vai coletando os dados e vai botando na planilha. Então eles não estão organizados, eles são dados brutos. Aí chega lá, coloca tudo no computador e ordena. Coloca em ordem crescente, por exemplo. Tá? Aí eles estão em rol, estão organizados. Aí você tem uma sequência lá, vamos supor, de 100 valores. Então, como eu falei, fica difícil você interpretar. Então você agrega esses valores em faixas de valores, tá certo? Então, se você tiver dados estatísticos como a altura de uma pessoa, então você pode botar aí, o menor dado estatístico que eu coletei é 1,52 m. E o maior dado estatístico que eu coletei tem 1,98 m. Tá bom. Aí você faz a sua tabelinha de dados estatísticos de 10 em 10 centímetros. Então a primeira faixa de valores vai ser 1,50 m a 1,60 m. Na de baixo, 1,60 m a 1,70 m. A outra faixa, na linha de baixo, outro intervalo de classe, 1,70 m a 1,80 m, 1,80 m a 1,90 m e 1,90 m até 2 metros. Todos eles com a mesma amplitude de intervalo de classe, que são os 10 centímetros, tá certo? Isso é a minha variável estudo, a variável xi em estudo, que está nesse intervalo de classe. Aí do lado você coloca a frequência. Então, dos 100 indivíduos que você coletou a altura, quantos estão na faixa entre 1,50 m e 1,60 m? Aí você coloca lá, tem 3 indivíduos. Agora de 1,60 m a 1,70 m, quantos indivíduos eu tenho? Eu já tenho uns 15 indivíduos. E assim sucessivamente, tá certo? De 1,90 m a 2 metros de altura, 1,90 m a 2 metros de altura, eu tenho 5 indivíduos. Aí coloca na tabelinha de frequências, 5 indivíduos é a frequência daquilo ali. Então você tem uma distribuição de frequências por intervalos de classe, que é normalmente aplicável para dados contínuos, beleza? Então vamos ver o exemplo aí que eu coloquei para vocês. Então eu tenho valores. Aqui, nesse exemplo, eu não estou colocando basicamente a unidade de medida desses valores, tá certo? Mas na faixa entre 20 e 40, então o valor é a variável em estudo xi, tá certo? Então entre o valor 20, inclusive, esse símbolo aqui está dizendo que está incluso o valor 20, até 40 exclusive, pelo símbolo que está aqui, ó, eu tenho 3 indivíduos, ou 3 dados coletados. De 40 a 60, que é a próxima classe, eu tenho 9 elementos, 9 dados coletados, né? 9 valores. Agora, onde entre 40 e 60 estão esses 9 valores? Não tenho a menor ideia, só pegando os dados originais lá para saber esses 9 valores se encontram onde entre 40 e 60. E assim sucessivamente, tá certo? Então, como a gente está falando de moda, a gente está falando da observação que mais aparece, tá certo? Do dado que mais aparece. Ora, na primeira faixa aparece 3 elementos, na segunda 9, na terceira faixa 18 elementos, na próxima 11 elementos e na próxima 7 elementos. Então, frequência é o número de aparições, vamos dizer assim, do dado estatístico, beleza? Então, essa aqui apareceu 18 vezes, é a maior frequência. Se é a maior frequência, essa classe, esse intervalo de classe, é o intervalo de classe onde se encontra a moda, perfeito? Essa é a classe modal. Então, eu consigo identificar o valor modal, primeiro identificando onde está a classe modal. Então, a primeira coisa que a gente faz é olhar a maior frequência, que no caso aí é 18, é a maior frequência, tá certo? E estabelece a classe modal. Aí, se está aqui entre 60 e 80,
o valor da moda vai estar entre o valor 60 e o valor 80. Mas onde nesse intervalo? Bom, se eu estou falando de moda bruta, fica muito fácil de calcular. Por quê? Eu achei a maior frequência, achei o valor da classe modal, e a moda bruta nada mais é do que o ponto médio da classe modal. Ou seja, o ponto médio entre 60 e 80 é 70. Então a moda bruta dessa distribuição vale 70, já que a moda bruta é o ponto médio da classe modal. Muito fácil, né, gente? Tranquilo. Mais mole do que isso, só sentar num pudim, pão com banha. Agora o bicho vai pegar. Moda de King. Tem a moda de King e a moda de Kizuber. Essas duas formas de se calcular a moda de uma distribuição são muito parecidas. E lembram um pouco a determinação da mediana e de outras separatrizes, que a fórmula básica é essa que vocês estão vendo aqui embaixo. Ó. Por quê? Que tem que guardar da seguinte maneira. A moda, seja de King ou de Kizuber, ou uma determinada separatriz, ou a mediana. Separatriz, quando ele fala, é decil, quartil, percentil. Se você observar de forma macro essa fórmula, e não em detalhes, vocês vão ver que isso aqui é uma fração de quem? Da amplitude do intervalo de classe. Então, o meu valor modal é o limite inferior da classe modal, ó, o limite inferior. Então, eu tenho aqui, ó, naquele outro exemplo, era entre 40 e 60, não era isso? 40 e 60 era a classe modal. Deixa eu certificar, a memória está ruim. Não, 60 e 80. Então, aqui era 60 e aqui era 80. Beleza? Essa é a classe modal. Mas nesse intervalo todo, que é a amplitude do intervalo de classe, onde está a moda? Em que ponto desse intervalo está a moda? Então eu vou pegar aqui esse cara, que é o limite inferior, tá certo? Da classe modal, e vou somar um valor xzinho. Que valor xzinho é esse aqui? É um pedaço do valor total, da amplitude do intervalo de classe H entre 60 e 80. Então eu vou pegar um pedaço, ou seja, essa fração aqui é um número menor do que 1. Olha lá, em cima quem eu tenho? Frequência posterior. Embaixo eu tenho frequência posterior, quer dizer, o mesmo valor, somado ao que? Somado à frequência anterior. Então, o meu denominador é maior que o meu numerador. Consequentemente, se o numerador é menor que o denominador, a minha fração é um número menor do que 1. Então, eu vou pegar um pedaço, por exemplo, metade, 3/4, 1/5, ou seja lá o que, uma fração da minha amplitude do intervalo de classe. Então, eu somo ao limite inferior essa proporção, esse pedaço da amplitude do intervalo de classe. Essa lógica que eu acabei de mostrar para vocês vale para mediana, vale para quartil, decil, percentil, quintil, serve para todas essas medidas de posição e separatrizes e para a moda de modo geral, tá? Então, frequência posterior, tá certo? É a frequência da classe posterior à classe modal. E a frequência anterior é a frequência da classe anterior à classe modal, tá? H é a amplitude do intervalo de classe. Então vamos aí a um exemplo envolvendo a moda de King. Então botei aqui na horizontal o valor das variáveis x e, então nessas classes, e aqui é a frequência que elas aparecem, tá certo? Aqui é a frequência em que os dados estatísticos estão aparecendo. Então, entre 10 e 20, eu só tenho um elemento aparecendo, só tenho um valor. Entre 20 e 30 eu tenho 4 valores, entre 30 e 40, 8, 40 e 50 eu tenho 5, e entre 50 e 60 eu tenho 2 valores. Essa é a frequência. Então, assim como a gente fez para moda bruta, aqui na moda de King a gente identifica a classe modal como? E aí, como que a gente identifica a classe modal? Coloquem aí no chat. Perguntinha aí básica para vocês. Como é que eu acho a classe modal? Olhando aquela distribuição de frequências, bato o olho e vejo. Tá? Não adianta falar para mim, mestre, olho, mas não vejo nada. Tá? Então, não dê uma de águia caolha que não come coelho, tá certo?
Então, você tem que treinar, tem que praticar, tem que fazer muitos exercícios para melhorar a sua visão. Aquela história do cobra que não se mexe, não engole sapo, tá certo? Tem que correr atrás, ficar paradinha no lugar, pode até conseguir comer um sapinho ali que de bobeira e pinte na toca da cobra. Mas em geral ela tem que ir à luta, tem que correr. Então qual a moral da história? Acordar cedo, tomar um bom banho para despertar, tomar um bom café da manhã, tá certo? Não um pesado, um saudável. E senta e começa a estudar. Leia a teoria, faça muitos exemplos, né? Acompanhe os exemplos, né? A metodologia de solução que o professor está propondo para aquele tipo de teoria. Aprenda como é que se faz. E, obviamente, todo mundo é inteligente, vocês podem desenvolver outros caminhos, outras formas de raciocinar para resolver uma determinada questão. Eu, na minha vida profissional, cansei de aprender, sou um aluno até hoje, que eu canso de aprender com os meus alunos. Às vezes eu coloco uma solução no quadro, aí um aluno levanta o dedinho lá. Ah, professor, será que não poderia fazer assim? Captei, amado mestre, eu respondo, né? Gostei da sua solução. Aí passo a usar essa solução proposta pelo aluno em aulas seguintes dessa mesma disciplina. Então eu estou sempre aprendendo. Isso aí é ótimo, essa interação que eu tenho com meus alunos. Por isso que eu insisto em que a gente bata papo, né? Agora em aulas remotas é mais difícil disso acontecer, mas a gente tem um chat aí para interagir. Então vão colocando aí suas dúvidas, suas sugestões para a gente aumentar a dinâmica desse encontro de hoje, tá bom? Então, voltando aí ao exemplo da moda de King. Moda é a observação que mais aparece. Então o valor modal vai estar aonde? Naquela classe que só tem um indivíduo, que é a primeira classe, ou vai estar naquela classe que tem a maior quantidade de indivíduos? Então é muito fácil você identificar numa distribuição de frequências por intervalos de classe onde que está a classe modal. É só olhar a coluna da frequência, tá certo? Aquela coluna que observa a coluna da frequência, vê qual é o maior valor que existe naquela coluna de frequências. Então, tem gente que confunde, né? Não confunda coco da Bahia com cocô da baia. Né? O cara olha para mim a distribuição de frequência, desse exemplo aí, é entre 30 e 40, tem a frequência 8. Aí eu pergunto, qual é o valor modal? Aí o cara, é 8, né, mestre? O valor modal é 8. Não, 8 é a frequência, tá certo? O valor modal é a variável estudo, o XI. Então vai estar lá no intervalo entre 30 e 40, tá bom? Então não pode confundir uma coisa com a outra, joia? Então vamos voltar lá ao slide. Então, como eu dei a dica aí para vocês, é só olhar a maior frequência. Onde está a maior frequência? Vou ter a fórmula aí para vocês lembrarem, a forma de King. Vai ser o quê? O limite inferior, tá certo? Da classe modal mais um pedacinho, né, uma fração da amplitude do intervalo de classe. Mas aí a gente tem que descobrir onde está a classe modal. Aí eu olho aqui na frequência, tá certo? Na frequência, qual classe tem a maior frequência? Aí olhando aqui, você vê que é 8. 8 é a maior frequência. Então essa classe aqui, onde tem a variável x, é onde vai estar a moda. Então, frequência modal, essa aí é a classe modal. Consequentemente, você identifica o limite inferior da classe modal, que é 30, ou seja, esse valor aqui da fórmula vale 30. Tem que identificar a frequência posterior à classe modal, se essa é a frequência da classe modal, tá certo? Classe modal, que está marcada, essa aqui é a frequência posterior à classe modal, que vai ser o numerador aqui, tá certo? E essa parcela aqui do denominador. E a frequência anterior à classe modal. Essa é a classe modal, frequência anterior à classe modal, que é esse número aqui que está no denominador. E a amplitude do intervalo de classe? Também. Eu simplesmente faço o cálculo da maneira que melhor de confiar. Ó, limite superior menos o limite inferior de uma mesma classe. Coloquei aqui, 20 menos 10, 10. Podia fazer aqui também, 30 menos 20 dá 10 também. E aí vai. Tem várias maneiras diferentes de você achar a amplitude do intervalo de classe. Então esse valor aqui é 10, amplitude do intervalo de classe, tá certo? Está aqui na fórmula.
E esses outros valores, 5, vão estar aqui na forma no numerador e no denominador, como eu botei aqui, ó. 30, limite inferior da classe modal, frequência posterior 5, frequência anterior 4, frequência posterior 5 e H, amplitude do intervalo de classe. Então 30 eu repeti, tá certo? Esse valor 30 eu repeti. Essa fração aqui dá 5 nonos, só que eu multiplico 5 por 10, então deu 50 nonos. 50 dividido por 9 dá 5,56, somando a 30, 35,56. E matou a questão, né? Aí tem E, essa é a moda de King da distribuição de frequências. Beleza? Então, vocês podem ver aí que dá trabalho. Dá trabalho. Você conseguir calcular numa prova, né, todos esses números que estão aí, é mais complicado. Mas como eu estou falando, eu sempre dou esse exemplo de você dirigir um carro. Se você está aprendendo a dirigir, você pensa, né, qual a marcha que você vai colocar para fazer alguma coisa. Você está sempre raciocinando no que você vai fazer. Tá certo? Em geral acaba fazendo merda, né? Porque não sabe fazer o negócio direito, tem que ficar pensando. Toda vez que você pensa muito tempo para alguma coisa, você leva tempo para pensar. Então aí acaba fazendo alguma besteira na direção. Isso é natural para quem está aprendendo a dirigir. Mas depois que você já se acostumou a dirigir, já sabe dirigir muito bem, você fica condicionado a fazer aqueles movimentos, então você não raciocina para fazer aquele movimento, você está condicionado a fazer aquilo ali. Então você vai dirigindo de um lugar para o outro, você não pensa. Pô, quantas vezes, né? Eu, nefilibata, na época de estudante universitário, estava sempre pensando em uma opção de outras coisas. Eu já dava aula para concurso público, né? No meu primeiro ano de engenharia, jogava voleibol pelo time da universidade, então tinha coisa pra caramba para fazer, né? Nefilibata nesse sentido, não é só o cabeça no mundo das nuvens, né? Era sempre pensando em muitas coisas. Eu comecei a fazer estágio numa empresa no final do curso de engenharia, comecei a fazer estágio numa empresa, aí acordava de manhã cedo para ir para o estágio. Quando eu via, estava chegando na Universidade de Brasília, né, onde eu estava fazendo o último ano de engenharia. Eu estava condicionado a todo dia de manhã fazer aquele percurso, sair de casa e ir para a faculdade. Aí mudei a rotina, tinha que ir para a empresa fazer o estágio, porque acabava parando na universidade. Estava condicionado a fazer aquele movimento. Aí vamos fazer essa analogia então para nosso dia a dia como concurseiro, tá certo? A fórmula de King, a fórmula de Kizubia, a fórmula da mediana, a fórmula das separatrizes, todas elas têm exatamente o mesmo modelo, o mesmo padrão. A única coisa que muda basicamente é aquela fração da amplitude do intervalo de classe, que dependendo do que você esteja calculando, aquela fração ali, ela é feita de uma maneira diferente. O cálculo envolvido é diferente um do outro, óbvio, tá certo? Porque senão você vai sempre encontrar o mesmo valor. Então, vocês, dica, guarda aquele padrão de fórmula. Qual é? Limite inferior mais um pedaço da amplitude do intervalo de classe. Beleza? Guardou o padrão. Aí, depois você tem que guardar a fórmula especificamente para a moda de King, a fórmula, né? aquela fração A sobre B, aquela fração da amplitude do intervalo de classe. Para a moda de Kizubia, a mesma coisa para a mediana, para o quartil, para o decil e percentil. Essa fração A sobre B da amplitude do intervalo de classe muda dependendo do que você esteja calculando. Então isso que você tem que guardar, tá certo? Então, pega um pedacinho de papel, anota com letra pequenininha, né? Qual é a fração da amplitude do intervalo de classe para cada uma dessas medidas de posição, tá certo? E guarda aquilo no bolso, tá certo? Põe no bolso, porque você fazer uma colinha, tá? Não é para usar a cola na prova, não. Hein? Se te pegarem colando numa prova de concurso público, além de você ser expulso da sala e, consequentemente, perder aquele concurso, se você for expulso, não vai tirar nota nenhuma, tá certo? A prova vai tirar 0 na prova. Você tem o risco de não poder participar do próximo concurso para aquela empresa que você está se candidatando pelos próximos, sei lá, 5 anos. Tem essas regras aí no edital. Se for pego colando, você está impedido de realizar provas para esse órgão pelos próximos 5 anos. Então não corre esse risco, tá certo? Mas a cola serve para você exercitar, faça mapa mental, tá certo? Uma boa forma de você guardar a informação elaborando mapas mentais, tá certo? E antigamente a gente falava cola, faz uma colinha,
faz a cola, que é uma maneira de você fixar o conhecimento, beleza? Então faça isso muito mais para guardar. Leva o papelzinho para a prova lá, né? Não na sala de aula, vai estar lá do lado no pátio, esperando ser chamado para entrar. Dá uma revisada naquelas formas para ficar fresquinho na cabeça e, né? Vamos em frente. Então pratique, faça muitos exercícios. Também é uma outra maneira de você fixar o conhecimento, de você fixar qual é o padrão de forma que você vai utilizar, praticando, fazendo muitos e muitos exercícios. É que nem um atleta da Olimpíada, é o atleta olímpico de ginástica olímpica, né? Que faz aqueles movimentos centenas e centenas de vezes. Porque na hora da exibição, ele tem lá 30 segundos, 40 segundos para mostrar tudo que aprendeu durante os anos e anos e anos de prática. Então o cara vai praticar muito para mostrar o que aprendeu em 40 segundos ou 1 minuto no máximo de prova, tá? Então vocês também têm que praticar muito em casa para na hora da prova. Você tem lá 3 horas para fazer a prova, para fazer bonito naquelas 3 horas. Mas quanto tempo você estudou para botar a prova, para mostrar para os professores da banca o que você aprendeu dos últimos 10 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que seja, tá bom? Então tem que praticar sempre. Vamos lá, vamos continuar aí ao exercício. Agora eu quero calcular a moda de Kieshuber. Então observa aí, ó, a moda de Kieshuber é o mesmo padrão, ó, limite inferior de quem? Da classe modal. Ele é o limite inferior da classe modal. Mais quem? Mais uma fração, aquela fração A sobre B que eu estou mencionando, de quem? Uma fração de quem? Da amplitude do intervalo de classe. Então você tem a classe modal aqui, você vai pegar um valor x aqui, a moda vai estar aqui, ó. Aqui é onde vai estar a moda. Esse é o limite inferior da classe modal. A esse limite inferior, você vai somar um pedacinho de quem? Isso aqui tudo, que é a amplitude do intervalo de classe. Essa é a lógica da fórmula, tá? O limite, a moda é o limite inferior da classe modal mais um valor x. Que valor x? É esse pedacinho aqui. Pedacinho de quem? Da amplitude do intervalo de classe. De qual classe? Da classe modal. Tá? No caso de Kieshuber, como é que ele calculou esse pedaço da amplitude total, né? Da amplitude do intervalo de classe? Através do desvio anterior, através dos desvios. Aí desvio anterior, e observa lá, eu tenho desvio anterior no numerador, desvio anterior no denominador. Só que o denominador está somando com o desvio posterior. Então, obviamente, se essa fração aqui está na forma A sobre B, tá certo? Vezes a amplitude do intervalo de classe, obviamente, independente dos valores dos desvios, a gente vê claramente que o valor A, o numerador, é menor do que o valor B, que é o denominador, tá certo? Já que eu tenho em cima e embaixo a mesma coisa, e no denominador eu tenho algo a mais. Tá? O que vem a ser o desvio? Ó? Desvio é a diferença entre a frequência da classe modal, que é a maior de todas. Então esses desvios sempre serão números positivos. Sempre serão números positivos. Porque a frequência da classe modal, que é a maior frequência de todas, já que é a moda, e em relação a quem? A frequência da classe anterior à classe modal. Esse é o desvio anterior. E o posterior é o valor da frequência da classe modal, maior de todas, menos a frequência da classe posterior à classe modal. Tá joia? Dúvidas? Coloquem aí no chat, hein? O mesmíssimo exercício. Determinar a moda de Kieshuber da distribuição a seguir. Tá? Então, obviamente, vocês já sabem que a classe modal é essa aqui, né? Ó. Quanto vale a moda? Professor, vale 8. Não! 8 é a frequência. O valor da moda, seja de King, de Kieshuber ou a moda bruta, é um valor que está compreendido entre 30, inclusive, tá certo? E 40, exclusive. Tá? É um valor qualquer. Então, ó, pode ver as respostas ó, aqui, ó. Tudo entre 30 e 40. Ah, professor, e se eu tivesse a letra F aqui? A moda é 25,32. Aí você já elimina essa alternativa. Impossível. Porque se 8 é a maior frequência,
e então, consequentemente, a moda está nesse intervalo de classe, essa é a classe modal, certamente a moda é um valor entre 30 e 40. Então, qualquer alternativa que seja menor do que 30 ou maior que 40 está automaticamente eliminada dentre as possibilidades. Beleza? Então, fórmula de Kieseweber é a desvio, aqui é a frequência, tá certo? Da classe modal, limite inferior é o mesmo, que a classe modal é a mesma. Aí os desvios agora, ó. Desvio anterior é a diferença entre a frequência da classe modal, que é 8, e a frequência da classe anterior à classe modal. 8 menos 4, 4. Desvio posterior é a diferença entre o valor da frequência da classe modal e o valor da frequência da classe anterior à classe modal. Então, 8 menos 5, 3. Como eu falei, esses desvios, o desvio sempre vai ser um número maior que zero, um número positivo, tá certo? Que sempre vai ser a maior frequência, que é a moda, maior frequência, menos um número que é menor do que a frequência modal, um valor de frequência inferior à frequência modal. Então, substituindo aí, amplitude do intervalo de classe também, substituindo limite inferior na classe modal, 30, esse valor aqui que está mostrando aqui, mais desvio anterior, numerador, ele no denominador também, e o desvio posterior, 3. Então eu tenho aqui 4 vezes 10, 40. E 4 mais 3, 7. O limite inferior continua aqui. 40 dividido por 7 é 5,71. Somando com 30, é aquilo que eu falei, ó. É 30, certo? Mais um pedacinho X para chegar no valor da moda. Então, que pedacinho X é esse? É o 5, né? 71. Então, consequentemente, 35,71 aí é o valor da moda de Kieseweber. Agora vamos fazer uma outra questão aí. Qual é o valor da moda dessa distribuição? Então tem aqui na horizontal, né, as classes e aqui as frequências. Beleza? Então entre 20 e 30, que é a primeira classe, eu tenho aí 100 elementos, 100 valores estatísticos. Entre 30 e 40, eu tenho 200. Entre 40 e 50, eu tenho 300. Entre 50 e 60, eu tenho 200. E entre 60 e 70, eu tenho 100 elementos. Qual é o valor da moda? Mas, professor, qual moda que ele está perguntando? É a moda bruta? É a moda de King? Não é a moda bruta? É a moda de King? Ou é a moda de Kieseweber? Qual que ele está perguntando? E aí? Respondam aí no chat. Dessas 3 modas que eu expliquei para vocês, essa questão está perguntando qual delas? Mestre, olho, mas não vejo nada. E aí? Com prática, novamente. Deus ajuda a quem cedo madruga. Acorde cedo, pratique muitos exercícios de estatística, tá certo? Isso é uma forma de você ficar mais autoconfiante. Se você vai para uma prova sem treinar, cara, cai uma questão, por mais simples que seja, você alopra, cara. Começa a ter taquicardia, falta de ar, aí olha para fora, ferrou, peguei Covid. Pô, tá com falta de ar, taquicardia, sudorese, né? Não é isso, é porque você não praticou, não treinou o suficiente, tá certo? Porque o candidato treinado vai olhar para essa questão e vai matar essa questão em 15 segundos no máximo, porque tá treinado, né? Tá com aquilo no sangue, ficou condicionado a resolver de uma forma rápida e prática. Será que é verdade? Vamos ver como é que resolveria essa questão rapidamente? Então, vamos lá. Quantas classes tem aí? 5, né? Eu tenho de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70. Eu tenho 5 classes.
Então eu tenho um número ímpar de classes, de intervalos de classe. A distribuição assimétrica, ó, essa aqui, ó, é a classe central. Não é a classe central essa? Tem uma frequência de 300. Aqui, ó, 200 e 200 de frequência. Mesma frequência nas classes adjuntas, né? As classes coladas na classe central. Aqui 100 e aqui 100. Tá certo? Mesma frequência. Então a distribuição é simétrica. Próximo ponto. Amplitude do intervalo de classe é constante? É. Daqui para cá, eu somei 10. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. 50 mais 10, 60. 60 mais 10, 70. Então, a amplitude do intervalo de classe é constante. Satisfeitas essas três condições, tá certo? Eu posso afirmar que a moda de King é igual à moda de Kizuber, que é igual à moda bruta, que é o ponto médio da classe central. Ou seja, vai valer 45. Então é esse cara aqui no meio, ó. Ponto médio da classe central. Essa é a classe central, ponto médio é 45. Essa é a moda dessa distribuição. Viram? Quanto tempo tu leva para matar uma questão dessa? Bater o olho na questão, a primeira coisa que tem que fazer é simétrica? Tem número ímpar de classes? A amplitude é constante? É, beleza. Então já vou lá no ponto central, ponto médio da classe central. Esse valor vai ser a média aritmética da distribuição, vai ser a moda da distribuição, vai ser a mediana da distribuição, tá certo? Moda, aí todas serão iguais. Moda bruta de King e Kizuber serão exatamente iguais, já que a distribuição é simétrica. Então vai fazer uma questão de prova de concurso público de estatística em relação a alguma separatriz, alguma medida de posição, bate o olho primeiro. A primeira coisa que você tem que se preocupar é se ela é simétrica, número ímpar de intervalo de classe e se a amplitude é a mesma. Isso tudo foi satisfeito? Ah, beleza, tudo foi satisfeito. Então, ela é uma curva normal, ela é uma distribuição normal, você consegue encontrar todas essas medidas rapidamente, beleza? Então guardem isso, hein, gente? Dica do dia. 45 é a resposta. Bom, e agora? Moda bruta dessa distribuição. Qual é a moda bruta? Ah, professor, número ímpar. Número ímpar de classe. Tem 5 classes. Ah, beleza. Número ímpar de classe. Essa é a classe central. Ah, essa é a classe central. Ih, mas ela não é assimétrica. Ela não é assimétrica. O que é que eu faço agora, professor? Ah, vou morrer. Cara, não é a moda. É a moda bruta. Se é a moda bruta, é o ponto médio da classe modal. Qual é a classe modal? É essa aqui? Ah, é essa aqui. Então, 260 para 300 tem 40. Então, 20 é o ponto médio. 280. Não tem nem 280 aqui. Ih, mas eu estou olhando errado. Não é a classe do meio que eu tenho que olhar. É a moda. É a observação que mais aparece. Então, olhando a frequência, eu tenho que olhar a observação que mais aparece. Qual a observação que mais aparece? Ah, é essa. Então, essa aqui é a minha classe modal. Então, o número está entre 300 e 340. 300 e 340. Essa aqui é a minha classe modal. Então, a minha moda é um número entre 300, inclusive, e 340 exclusive. A frequência aqui é a maior de todas, 20. Então, esses números todos aqui servem para quê? Para nada. Nada. Nunca vai ser nenhum valor aqui. O cara podia ter botado 280 também como alternativa, né? Que aí você podia ficar induzido ao erro e botar esse cara do meio aqui, 280, quebrava a cara, né? Eu botava lá a letra A, para enganar a trouxa aí. Beleza? Então, é moda bruta. Então é o ponto médio. Qual é o ponto médio dessa classe aqui? Ponto médio entre 300 e 340 é 320. Ficou fácil, né? Aí. 320 é a moda bruta dessa distribuição. Olha a maior frequência, a classe modal, tá certo? Deixa eu apagar aqui.
beleza? Ficou mais limpo aí para vocês. Olha a maior frequência, é moda? Olha a maior frequência. Daí define a classe modal. Se é moda bruta, é o ponto médio da classe modal. Rapidinho, você mata aí a questão. Agora, vamos lá. Uma outra questão mais complexa um pouquinho, em que estou dando peso de diversos animais. Quantos animais? 100 animais ao todo, tá certo? Então, peso de 0 quilos, vamos supor que isso aí seja quilos, a 2 quilos, eu tenho 40 animais. Entre 2 quilos e 4 quilos, eu tenho 30 animais, e assim sucessivamente, tá certo? No caso aí são porcos, 100 porcos numa fazenda de criação. Qual é a moda de Kieshuber? Então, a moda de Kieshuber é o limite inferior da classe modal mais um pedaço da amplitude do intervalo de classe. E como é Kieshuber, são desvios, tá certo? Kieshuber, C. Então, o que você faz depois do C? É o D. Então, é o desvio. Então, se você quer calcular King, é a frequência. Simples. Se você quer Kieshuber, que é com C, o que você faz depois de desvio? Uma forma de você guardar aí, tá? E o King, consequentemente, vai ser a frequência simples e não os desvios. E aí, dessas classes todas aqui, qual é a classe modal? Qual delas é a classe modal? É a classe que tem quem? A maior frequência. 40 é a primeira classe. Então, se a gente tem que achar os desvios, e antes eu não tenho nenhuma outra classe, qual o valor que eu vou atribuir para a classe anterior à classe modal? 0. Então, o desvio, 40 menos 0 é o próprio 40. E o desvio posterior? Sempre a frequência da classe modal, que é a maior de todas, menos a outra frequência, que no caso aí é a posterior, para dar sempre o quê? Um número positivo. Se você fizer 30 menos 40, quebrou a cara que vai dar menos 10, vai dar VDM, né? Vai dar em ACA. Então, limite inferior da classe modal, tá certo? Maior frequência, então essa primeira aqui é a classe modal. E amplitude do intervalo de classe, 2, né? 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, você tem 2 de amplitude aí de intervalo de classe. Aí é só substituir. 0 é o limite inferior da classe modal, o desvio anterior é 40, né? 40 menos 0, desvio posterior é 10, como está retratado aqui, e amplitude do intervalo de classe 2 aqui, ó. Então, quanto é que vai dar? 40 sobre 50 vezes 2. Então, já corta aqui 0 com 0, 4 vezes 2 dá 8. Então, dá 8 sobre 5. Em vez de pegar 8 dividido por 5, que você vai perder maior tempão, que foi como a titia Loló ensinou, né? Aqui dá 1, tá certo? Então, tira 5, sobrou 3, beleza? Aí põe a vírgula aqui, põe o 0. Então, 6. 6 vezes 5, 30. Então, tirou 30. 0. Então, dá 1,6. É muito mais fácil você achar uma fração equivalente. 5 vezes 2, 10. Então, se eu multipliquei no denominador por 2, o numerador tem que multiplicar por 2 também. 8 vezes 2, 16. Agora, 16 décimos é fácil, né? Se você está dividindo por 10, é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. 1,6 é a alternativa E, aí, a resposta correta aí dessa questão. Ficou fácil, né? Olhando assim, essa continha fica muito melhor, né? Agora, a mesma questão usando King. Se é King, eu estou falando que essa fração, esse pedacinho da amplitude do intervalo de classe é frequência simples. Fosse Kieshuber, depois do Kieshuber é D, C, D. Então é desvios. Como é King, eu estou falando em frequência, que é o que sobrou. Tá? Frequência simples. Só que você tem que guardar também, ó. Na de Kieshuber, o numerador é anterior e no King é posterior, tá certo? Então é isso que você tem que guardar também, ó lá. No de Kieshuber, o numerador aqui é o desvio anterior e no de King a frequência é a posterior, tá? Senão, se você inverter aí, também vai dar em ACA, VDM também. Então são alguns detalhezinhos que você tem que guardar, tá? Então, a frequência, 40, a maior de todas. Então essa aqui continua sendo, tá certo?
a, a classe modal, 0 a 20. Então, o limite inferior vai ser o 20, vai ser 0, né? E aqui eu tenho a frequência anterior. Não tem classe nenhuma antes. Então, frequência anterior, 0. Frequência posterior, 30. Tá? O 0 que eu estava falando é o limite inferior da classe modal. Amplitude do intervalo de classe não mudou também, a mesma distribuição, 2. Então, põe aí a forma de King. Limite inferior da classe modal, 0. 0. Limite inferior da classe modal. Aí, em cima, é a frequência posterior, 30, dividido pela frequência posterior mais a anterior. A anterior não tem nada, não tem nenhuma classe antes, 0. Ora, aqui eu tenho 30 sobre 30, dá 1. 1 vezes 2, 2. Então, a moda de King vai ser 2, bem diferente do 1,6, né, que era da moda de Kizuber. Então, a moda de King vai ser 2, esse valor aqui. Fechou? Então, aí são os nossos contatos. Fico por aqui no nosso evento de hoje. Espero que tenham aproveitado também, espero que tenham gostado, tá certo? Participem aí de outros eventos do Qualis Concurso. A gente vai estar sempre aqui à disposição de ajudar vocês a trilhar um caminho de sucesso em busca da vaga que vocês estão procurando no próximo concurso público. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.